Eu larguei o meu marido porque eu não queria cuidar da irmã doente dele. Aí, fica aí que tem história nova. Bom, o meu marido, ele tem apenas essa irmã. Os pais dele, no caso, tiveram ele e a menina de filhos. Eu e ele fomos casados por 10 anos. E logo quando a gente se conheceu, nós já decidimos logo de cara que a gente não queria ter filhos. É claro, a gente estava sempre aberto ali ao diálogo e tudo. Era um pensamento que tanto eu quanto ele a gente tinha na época. Eu, porque a minha mãe teve vários filhos depois de mim e eu sempre tinha que cuidar deles, então eu me senti, acho que sobrecarregada já muito nova, de ter que cuidar de várias crianças, que quando era para eu ter a minha vida, eu não queria ter filhos. Já o meu marido, ele também teve que ajudar os pais a cuidar da irmã, porque a irmã dele, ela tem síndrome de Down. Só que o que acontece? A gente sabe que muitas pessoas que nascem, né, com a síndrome de Down, elas conseguem ter uma vida meio que normal, sabe? Conseguem socializar, algumas conseguem namorar, casar, conseguem ter uma vida. Só que no caso dessa minha cunhada, os pais dela protegeram ela demais. Ou seja, eles não deixavam ela ir pra escola, porque eles falavam que ela ia sofrer preconceito. Então, eles mimaram ela ao extremo, ao ponto dela não fazer absolutamente nada sozinha. Ao ponto dela não conseguir viver ali sem ter alguém perto. Ela, precisava de ter alguém pra absolutamente tudo, sabe? E até aí, tudo bem. Quando eu vi essas atitudes, eu, não gostava muito, achava que não tinha necessidade, porque hoje em dia muitos conseguem ter uma vida meio que normal, mas eu também não falava nada, eu também não me metia, até porque a filha era deles, as regras eram deles, eles sabiam que era melhor. Então, com isso, meu marido também teve que ajudar muito na criação dela. E isso meio que fez com que ele tivesse aquele desejo de paternidade longe, sabe? E aí, quando a gente começou a se relacionar, eu falei do meu desejo de não ser mãe, ele falou que também não queria ser pai, mas a gente sempre tava ali, aberta ao diálogo, sabe? A gente tava sempre pensando, mas vai que na frente a gente muda de ideia. Tanto eu quanto ele, a gente pensava que talvez lá na frente a gente fosse mudar de ideia. Enfim, nós nos casamos, ficamos bastante tempo casados, ficamos anos casados, e esse pensamento não tinha mudado nem pra mim e nem pra ele. E até aquele momento nós estávamos muito felizes vivendo o nosso relacionamento, vivendo o nosso casamento. Até que, infelizmente, houve uma tragédia. O meu sogro e a minha sogra, eles tinham ido viajar, eles tinham ido para um aniversário de uma irmã dela que ficava no interior, e inclusive eles deixaram a filha deles, a irmã do meu marido, com a gente, para passar o final de semana com a gente, enquanto eles iam para lá. E assim, gente, pra mim ficar com ela 1, 2 dias, ficar um final de semana para que os meus sogros pudessem descansar, pra mim isso não era problema. Várias vezes a gente ficou e pra mim não era problema nenhum. Eu até gostava que ela viesse pra nossa casa justamente para que eles tivessem esse momento de paz, de sossego, de se aproveitar como casal. Então, quando eles pediram pra ela ficar com a gente, nós deixamos e eles foram. Só que eles acabaram sofrendo um acidente no meio da estrada, com um motorista bêbado, e eles acabaram falecendo. E assim, na época foi aquele choque todo pra família, porque faleceram e tudo. E assim, o meu sogro, ele não tinha parentes vivos. Os pais dele só tiveram ele de filho e os pais já eram falecidos, então ele não tinha família. A minha sogra só tinha essa irmã, só que essa irmã já era bem mais velha, então não tinha condições, né, de cuidar e tal. Então a responsabilidade da irmã do meu marido acabou caindo pra cima dele. E foi um choque pra gente, porque nós estávamos acostumados a ser só nós dois, a ter a nossa rotina, a ter a nossa vida, e simplesmente cair de paraquedas uma pessoa dentro da nossa casa, e uma pessoa da qual estava acostumada a ter tudo de mão beijada, era realmente bem complicado. Mas ele não ia abandonar a irmã dele, né? Então ela acabou se mudando de fato pra nossa casa, e nós começamos a ter ali uma rotina. E assim, o meu marido, ele trabalhava de manhã e à tarde. Ele tinha a pausa dele para almoço e quando era noite ele chegava em casa. Já eu trabalhava só até o meio do dia, digamos assim. O meu trabalho ia até mais ou menos 2h30, 3 horas da tarde. E aí o que acontecia? Nesse período ele tinha contratado uma pessoa pra ficar com ela, né, na casa e tal, até o meio da tarde, que era quando eu chegava. Só que quando eu chegava, eu tinha que ser a mãe dela, digamos assim. Eu tinha que fazer as coisas por ela, eu tinha que fazer as coisas pra ela. Então muitas das vezes eu deixava de fazer as minhas coisas porque eu tinha que fazer as coisas pra ela. E eu comecei a tentar acostumar ela a ser independente, porque eu sabia que ela tinha capacidade pra ser independente. Pra vocês terem uma noção, ela nem banho sozinha ela não tomava. Então eu comecei a tentar levar ali de uma forma que ela pudesse fazer várias coisas sozinhas. Mas era muito complicado, porque às vezes ela se irritava, ela não queria fazer, ela dizia que não ia fazer, que ela só queria se eu fizesse por ela. E aquilo começou a me irritar muito, porque de repente, de um dia pro outro, eu me vi como uma mãe, sabe? Onde eu tinha que abrir mão de várias coisas da minha vida pra cuidar dela. E como ela se estressava muito com isso, eu e meu marido, a gente acabava brigando muito, porque ele pulava falando, porque ela não dá conta, porque ela é doente, porque ela não pode fazer sozinha, porque alguém tem que fazer por ela e tal. E assim,
era muito complicado, porque de repente eu me via como a mãe dela. Quando meu marido chegava à noite, e era um momento pra gente ter o nosso momento ali de casal, conversar e tal, a gente nunca conseguia, porque ela queria viver grudada nele. Ela vivia grudada nele, ela passava a noite toda grudada, não queria ficar sozinha, não queria ir pro quarto e tal. Então a gente não teve mais sossego, a gente não tinha mais paz. E acabou que isso foi desgastando o nosso relacionamento, isso foi consumindo ali o nosso relacionamento, até eu chegar a um ponto em que eu virei pra ele e falei, eu não aguento mais, eu não quero essa vida. Eu não aguento ter que cuidar dela, não quero cuidar dela, e nosso casamento foi ladeira abaixo, foi por água abaixo. Na época foi uma briga, sabe? Porque ele começou a falar que eu era uma pessoa maldosa, que eu tava abandonando ele no momento que ele mais precisava, que ele não imaginava que eu seria esse tipo de pessoa, porque ele jamais abandonaria a irmã dele, e agora que ele precisava de mim, eu tava indo embora, eu tava fugindo, como é que eu tinha coragem de largar ele e tal, não sei o quê. Várias coisas assim, mas gente, eu tava praticamente abrindo mão da minha vida pra cuidar de uma menina que não queria de jeito nenhum fazer nada sozinha. Ela só queria se fosse alguém que fizesse por ela. E a gente até conversou sobre a possibilidade de ter alguém pra ficar o dia todo com ela, né? Pra que eu pudesse voltar a ter minha rotina, fazer as minhas coisas. Só que era meio que impossível, porque ela reclamava, ela não queria ficar com outra pessoa, ela só queria ficar se fosse comigo ou se fosse com ele. E eu realmente não tava disposta a viver aquela vida. Então sim, eu me separei dele. Claro que eu sofri muitos julgamentos dos nossos amigos próximos, né? Muita gente se afastou de mim, muita gente me achou extremamente maldosa. Mas eu penso que se eu não tivesse tomado essa decisão naquele momento, eu não sei quando eu teria tomado, nem se eu teria tomado, e como seria o resto da minha vida. Se eu ia viver uma vida infeliz, uma vida que eu não queria, por ter assumido um papel que não era meu e que eu não queria. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.